temos novidades para a série do Daredevil, e bastantes até. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo, e neste momento estás a ver uma das notícias que abordo durante o noticiário que sai toda a semana. Por isso, se está um conteúdo que te agrada, vai deixando aí aquele likezinho e subscrevendo o canal. Vamos ao que interessa. Inclusive que revelaram-nos a primeira imagem oficial do novo fato do Daredevil. Fato esse que, como vimos nos leaks que já saíram há meses atrás enquanto estavam a dar as gravações, enquanto estavam a fazer as gravações da série, sabemos que é o fato preto, apesar de nesta imagem parecer ainda um tom mais escuro do vermelho que ele já tinha. Neste leak também parece que basicamente o fato é pintado por cima, mas aqui nesta confirmação oficial vemos que é uma tonalidade, ou seja, é provavelmente um vermelho super escuro que quase parece preto. A parte importante no meio desta imagem é que temos finalmente, depois de carradas de ano de pressas e peditórios, temos o logo do Daredevil no peito com o duplo D. Portanto, já não era sem tempo, temos um fato fidedigno do Daredevil em live action. Também na mesma entrevista à Entertainment Weekly, o Brad Winderborn, que é o chefe da parte da televisão da Marvel, deu-nos umas novidades que basicamente contrariam o que o Kevin Feige disse na Comic Con San Diego no final de julho, em que ele, nesta entrevista, disse que o final da segunda temporada de Daredevil vai estar ligado ao próximo filme de Spider-Man, Um Novo Dia, no qual ele disse que sim, estão a comunicar bastante com a equipa de Spider-Man Brand New Day para se certificarem de que há coerência entre os dois projetos. Ele diz também que não querem estragar nada, mas que já existe muito no mesmo mundo, ou seja, que estão num universo partilhado e, portanto, querem ligar as histórias de maneira a não se repetirem. Ele também diz que, como apresentou nas cómics da Marvel, Daredevil, Punisher e Spider-Man representam Nova York de maneiras diferentes, dependendo do herói que estão a abordar, e é essa forma que também vamos ver nos filmes e séries que vão sair. A parte mais importante da entrevista toda foi ele mesmo dizer que tudo se alinha e os impactos das histórias separadas sentem-se na mesma, o que em si vai contra o que o Kevin Feige disse em julho, em que, por exemplo, o que aconteceu em Thunderbolts não ia afetar nada de Daredevil, nem sequer o Spider-Man Brand New Day, e que a Marvel Studios ia começar a focar-se mais em parte de histórias isoladas, ou seja, em que o que acontece no filme Spider-Man fica isolado, o Thunderbolts ficava isolado, ou seja, Nova York não foi engolido por The Void, e toda esta parte do Kingpin ser contra os vigilantes e andar a caçá-lo literalmente por causa das novas leis e dele ser o presidente da Câmara de Nova York, não afeta, por exemplo, Spider-Mans e por aí fora, o que não fazia grande sentido porque este universo ainda continua a ser interligado, ou seja, o que foi de duvidar nas palavras de Kevin Feige no mês de julho. O que eu acredito que aqui o chefe executivo o chefe da televisão, digamos assim, da Marvel, quer dizer é que provavelmente irá haver menções, ou seja, nem sequer haverá cameos, porque temos que interpretar estas palavras de maneira, digamos, mais não tão esmiuçada, devo dizer. O que acredito é que na série do Daredevil vai acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, na primeira temporada, em que temos algumas nuances e, por exemplo, para a série da Miss Marvel. Ao contrário do que vejo já online, ou seja, não quer dizer que o Spider-Man vai aparecer na segunda temporada do Daredevil. Se bem que era uma coisa que eu adorava que acontecesse, não é? Mas dificilmente a Sony ia deixar de acontecer tal coisa. Quem tem os direitos do Spider-Man é a Sony, e apesar de serem direitos cinematográficos, duvido muito que, por exemplo, o Tom Holland fizesse um cameo para aparecer nesta luta contra o Kingpin do Daredevil. A parte importante no meio desta entrevista toda também é que a história em si do Kingpin poderá influenciar o que acontece no Spider-Man, Um Novo Dia. Ou seja, o que eu penso é que poderá ser mais palavras. Para já podemos ter um cameo do Daredevil no próximo filme do Spider-Man. Ainda não temos que rumores ou notícias sobre o tema, mas já sabemos da presença do Punisher no mesmo, sendo que o Punisher está completamente ligado a esta história que está a decorrer nas temporadas do Born Again, do Daredevil. E para além disso, o próprio Punisher vai ter o seu especial que vai sair também, supostamente lá para o verão ou pós-verão. Não sabemos se sai antes ou depois do Spider-Man. O Spider-Man chega no final de julho, não sabemos quando é que sai o especial do Punisher, sendo que a série do Daredevil sai em março. Portanto, se realmente a história for ligada ao próximo filme de Spider-Man, tudo o que Kingpin do Wilson Fisk fizer aqui nesta temporada poderá mesmo afetar o que apresentou nesse filme, que sabemos que não vai aparecer o Kingpin, já foi mencionado pelo ator que dá a vida ao mesmo, o Vincent D'Onofrio, devido a uma questão legal, o que é uma caca, diga-se, porque pelos vistos a Sony não permite que o Kingpin apareça nos filmes, o que não me agrada nada, porque, ou seja, eles estão a adaptar neste momento o arco das histórias do Devil Reigns, e foi o que eu já disse antes, era perfeito em termos de história, ou seja, eles desenvolverem isto durante as temporadas do Daredevil, incluindo, por exemplo, o especial do Punisher, e depois culminar no Spider-Man Um Novo Dia, em que todos juntos derrotavam depois esta versão maléfica do Kingpin, né? Aquilo é quase sempre maléfico lá, mas é o que é. A Sony neste momento só nos está a estragar ideias, não é?
Mas também relativamente para a série, temos novidades para o melhor amigo do Matt Murdock e que são ligeiramente surpreendentes, digas. Porque aqui o chefe da televisão da Marvel revelou mesmo que o Nelson vai voltar na segunda temporada. Ora, de lembrar que ele morreu no primeiro episódio de Born Again. E para além disso, o ator já mencionou na Comic Con de Los Angeles, há um mês atrás, se não me engano, que não ia voltar para a mesma. Portanto, contradizem-se aqui sobre a presença do Foggy Nelson na segunda temporada. O ponto interessante nisto é que poderá muito bem apenas ser um flashback, ou seja, o ator estar na segunda temporada, o que vai de acordo com as palavras aqui do Sr. Brad, não é? Mas por outro lado, também há o arco das cómics em que o Foggy Nelson finge a sua morte. E mais tarde, o Matt Murdock acaba por descobrir isso e o que leva a um conflito muito interessante nesse arco de história da banda desenhada. E muito por causa disso, é por causa de um easter egg que existe à porta da saída dos escritórios do Nelson e Murdock, em que existe uma cómic, que é referenciada a uma cómic essa que é onde o Foggy Nelson finge a sua morte. Portanto, se na verdade ele aparecer na segunda temporada apenas como flashback, está explicado o assunto e acaba-se o enredo. Se não, se for para algo mais, poderemos estar presente um arco de história muito fixe que depois leva para a terceira temporada. A temporada é essa, que também já temos confirmada que vai acontecer daqui a 2 anos. Ou seja, a Marvel neste momento está a tentar manter algumas das séries que sejam anuais. Daredevil sendo uma delas, o que eu aplaudo. Apenas faça uma história boa, né? É uma caca que nós temos que esperar nesta era moderna carradas de anos só para vermos a segunda temporada. Portanto, se tivermos anualmente esta série, eu por mim estou rendido. Eu adoro Daredevil por isso. Também de igual modo, o que já nos foi confirmado é a própria presença da atriz que dá vida à Jessica Jones, a Kristen Ritter. Isto já não tinha sido confirmado, pelo menos andavam os rumores no ar há uns meses atrás de que ela ia aparecer na segunda temporada, mas desta vez já temos a confirmação então nesta Comic Con. É normal ela aparecer aqui, ainda para mais tendo em conta a história toda que eles pegaram da parte da Netflix. É normal que ela apareça e provavelmente será para ajudar o Daredevil a lutar contra o Kingpin. Ainda para mais tendo em conta como acabou a primeira temporada em que ele diz que tem que criar uma equipa para derrotarem o Kingpin. We need an army. O que nos leva à questão, se realmente vamos ter a presença do Luke Cage e do Iron Fist também, e fazer assim, digamos, com um renascimento também para os Defenders. Sobre isso, o chefe televisivo da Marvel deixou o mistério ainda no ar, apenas dizendo quanto menos disser, melhor é. O que em termos de história eu concordo completamente, ou seja, não vale a pena spoiler muito, porque nós somos muito spoilados, não só já pelos insiders e pelos rumores que andam sempre online, mas também pelos próprios diretores dos estúdios, muitas vezes, que são os piores, ou seja, proíbem os atores de falar, mas depois eles acabam por desbocar tudo o que é que vai acontecer. Em termos de história, aqui faria todo sentido um regresso, pelo menos, do Luke Cage. O Iron Fist foi muito fraco, diga-se, a série dele na Netflix, mas, ou seja, eventualmente ia aparecer também para o futuro. Contudo, Luke Cage, devido à história que tem com a Jessica Jones e tudo, poderá ser muito interessante aqui ele aparecer novamente. Durante a mesma entrevista, ele ainda se desviou do assunto, dizendo que isto é uma história épica, tipo fantasia de Game of Thrones, e que há algumas recompensas para os fãs, ou seja, recompensas dessas que eu assumo que ele esteja a falar de Luke Cage e Iron Fist. Contudo, ele também menciona as novas apostas do Kingpin e as ideias que ele tem para Nova York. O que em si, não sei se eles vão realmente virar isto um bocado mais dark e deixar o vilão dominar tudo e caçar então estes vigilantes todos. O que seria em si uma novidade bastante grande no lado da Marvel, porque geralmente não temos assim vilões muito épicos no que diz respeito à Marvel. Contam-se pelos dedos da mão até. É um dos problemas que o universo da Marvel tem, ou seja, não foca muito na parte dos seus vilões. E o que eu digo sempre é, um herói mede-se pelo seu vilão. Portanto, vemos isso, por exemplo, o porquê das histórias serem tão épicas na parte dos Vingadores, o próprio Black Panther e tudo mais. Ou seja, foram vilões épicos e em si tornaram as coisas muito melhores e os arcos de histórias claramente muito mais gratificantes. Ora, mas o que é que tu achas deste tema? Diz-me a tua opinião nos comentários aí em baixo e se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar aquele likezinho e de subscrever o canal. Se quiseres apoiar o meu trabalho, podes passar na minha loja de merch em lojageek.net e também ver as parcerias que tenho aqui na descrição abaixo. Obrigado mais uma vez, segue o Twitter nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.